Digimon Tamers é talvez a temporada mais aclamada e querida pelos fãs do desenho. Com uma história completamente diferente que não segue a do original, eles deram um novo sentido e uma nova dinâmica para esse mundo dos monstrinhos digitais. Então me diz aqui nos comentários, essa é a versão que você mais gosta de Digimon? Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Digimon Tamers. E a história começa com Takato Matsuda, um garoto que gosta muito de Digimon, que nesse mundo não se passa de um jogo de cartas. Pelo menos é o que ele achava, porque um dia, usando uma carta misteriosa no seu Digivice, ele acaba se transformando. E mais tarde ela acaba escaneando um desenho que ele tinha feito de um Digimon que ele queria só pra ele. E aquela máquina acaba realizando o seu desejo, criando um ovo no seu Digivice que depois se choca e, seguindo pelo seu radar, ele acaba se encontrando com o Gyumon, este que agora era o seu Digimon, e por isso o Takato agora era um Tamer. E de início ele fica bem assustado e atrapalhado com toda essa situação, e logo acaba se encontrando com um garoto chamado Lee, que era um Tamer assim como ele, e o seu Digimon era o Terriermon. O Lee era muito mais experiente e confiante do que ele, e isso deixa ele ainda mais inseguro de início. Só que o Lee era um garoto muito legal, e não tava ali pra ficar se gabando o quão bom ele era. Ele acredita que todos os Digimon são seus amigos e é o dever dele protegê-los. E assim o Takato aprenderia muita coisa com ele. Só que não só isso, porque logo ele conheceria também a Ruki, que tinha uma visão completamente diferente. Ela acredita que os Digimons nasceram para a batalha, e o objetivo dela é se tornar a Tamer mais poderosa de todas, derrotando todos os seus oponentes e absorvendo os seus dados. E por isso ela acaba começando uma batalha contra o Takato, e o Lee entraria no meio para defendê-lo. Só que ele não gosta de lutar, e esse sentimento faz com que o Terriermon evolua para o Gargomon, virando uma máquina de guerra completamente descontrolada. E isso era a última coisa que o Lee queria que acontecesse. E aí a gente descobre também a origem de tudo isso. Um tempo atrás, o seu pai acabou dando para ele de presente o jogo do Digimon. Ele começou a jogar no seu computador e criou um grande vínculo com o Terriermon. Só que usando as cartas para evoluí-lo, foi a mesma história, ele ficou completamente descontrolado. E mesmo aquilo sendo apenas um jogo, ele ficou muito preocupado com tudo aquilo. E esse sentimento fez ele ganhar a carta para transformar o seu Digivice e trazer o Terriermon para o mundo real, prometendo então protegê-lo e deixar ele longe de qualquer tipo de batalha. Então no meio do caminho eles acabam conhecendo um pequeno Digimon chamado Kulomon, que é muito curioso, e ele junto com o Gyumon acabam sem querer invocando o Evilmon. E aí chega a Ruki para derrotá-lo sem dó e nem piedade e absorver os seus dados. E os outros dois ficam chocados como ela não sente nenhuma empatia pelos Digimons e só quer saber de ficar cada vez mais forte. E ela simplesmente só ignora. E aí que a gente começa a conhecer um pouco mais da sua história. A sua mãe, que era uma modelo, quase nunca passava tempo junto com ela. E assim ela passava a maior parte do tempo da sua avó, onde aprendeu a jogar muito bem as cartas de Digimon. Para ela foi fácil entrar em um campeonato e ganhar em primeiro lugar. Só que mesmo depois disso ela se sentia triste e sozinha. E nisso um monte de Digimon se manifestam, pedindo para ela ser a sua Tamer. Só que ela apenas aceitaria o Digimon mais forte entre eles. E aí que ela conhece a Hinamon. E a partir de agora, ganhar mais poder virou seu propósito de vida. Só que no meio disso, a Hinamon acaba se encontrando com o Ipmon, um Digimon que não tá nem aí pros humanos e fica menosprezando aqueles que os servem, dizendo que eles não passam de meros animais de estimação, dizendo para Hinamon deixar a Ruki, que só estava se aproveitando dela. E aí logo depois disso elas estão em batalha contra o Dokugomon, que era tão forte que a Hinamon quase se sacrificou para salvar a Ruki. Vendo toda aquela cena, pela primeira vez ela se questiona sobre a sua falta de empatia pelos Digimons, vendo que ela realmente se importava com a Hinamon. Então esse sentimento fez com que ela finalmente evoluísse para Kyubimon, derrotando a aranha e seguindo a vida. Mas agora os Digimons estavam simplesmente desaparecendo, e quem estava por trás disso era uma organização governamental chamada Hypnos. Ela que é responsável por vigilar e cuidar do espaço digital, mantendo a segurança e deixando os Digimons em segredo. E no seu comando está Mitsu Yamaki, que para seu objetivo usa o programa Shagai. Foi capaz de criar um túnel que conecta o mundo digital com o mundo humano. E por
por fim o Guilmon acaba desaparecendo completamente, deixando o Takato devastado. Porém, graças aos seus novos amigos, ele acaba encontrando o Guilmon em um espaço digital perdido ali no mundo humano, conseguindo resgatá-lo antes que todos aqueles dados desapareçam. E aí o Impimon começa a influenciar o Guilmon, e os dois começam a fazer travessuras durante a noite. E o Takato acaba descobrindo e ficando muito bravo com o Guilmon. O coitado que tava ali de inocente agora achava que ele nem o queria mais. Só que logo depois acaba aparecendo o gigantesco Devidramon, que está derrotando o Guilmon com muita facilidade. E é nesse momento que ele percebe que o Takato se importa e muito com ele, despertando o sentimento que faz ele finalmente evoluir para o Growmon. E apesar de ser uma batalha bem difícil, no final ele consegue desferir um grande poder e derrotar o Devidramon. Porém o problema é que agora ele estava gigantesco e eles queriam que ele voltasse para sua forma de Guilmon. E eles tentam literalmente de tudo para isso, fazendo exercícios, tentando esfriá-lo na água, e depois de uma noite de muitas complicações, ele finalmente volta ao normal. Aí depois a Hulk e a Devimon começam a se estranhar novamente. São tantos conflitos que elas acabam decidindo se separar. Nesse meio tempo acontece um monte de coisa, eles lutam contra os Digimons. O Takato evolui cada vez mais por conta do Lee, e por fim, quando a Renamon estava em perigo, a própria Hulk, que não estava com seu Digivice nem nada, ataca diretamente aquele Digimon para poder protegê-la, mostrando que apesar das personalidades fortes que as duas têm, elas significam muito uma para outra, fazendo finalmente as pazes. E aí quando o Takato estava lutando contra um Digimon, o Yamaki aparece pela primeira vez para ele, derrotando aquele Digimon e dizendo pro Takato que ele era muito inocente, que ele via tudo aquilo como um simples jogo, mas que era algo muito sério e coisas ruins poderiam acontecer com ele e seus amigos. E a partir disso ele começa a mudar mais a sua postura. E olha, ele ia precisar porque as coisas estavam para ficar bem feias. E aí que a gente começa a aprender mais sobre a origem do próprio Digimundo. Esse que foi criado, na verdade, pelos próprios humanos. Mais especificamente, um grupo de pesquisa sobre inteligência artificial dos anos 80 que criou esse sistema que começou a evoluir sozinho, chegando a ter o seu próprio livre-arbítrio. Então, por uma questão ética e também por financiamento, eles pararam aquela pesquisa, mas deixaram o sistema continuar rodando, chegando ao ponto então de criar seres extremamente complexos e poderosos, criando inclusive um sistema hierárquico complexo nesse mundo digital. Então a Hypnos com Yamaki acaba executando o programa Shagai, abrindo uma espécie de buraco de minhoca entre o mundo digital e o mundo real, para que assim todos os Digimons selvagens dali voltassem para o mundo digital e parassem de causar problemas na Terra. Só que o problema é que essa abertura possibilitou a entrada de Digimons ainda mais fortes do que ela, e estes eram os Deva, também chamados de 12 Generais Celestiais. São um grupo composto por 12 Digimons de nível perfeito, cada um deles inspirados em um signo do zodíaco chinês. E o primeiro que aparece é o Mihiramon, que aparece já dando uma surra em todos os Digimons dos protagonistas, derrotando a Cubimon e o Gargomon. Porém o Growmon, mesmo depois de ser mordido, permanece resistindo, e pela primeira vez o Takato se sente diretamente conectado com ele. Isso cria um sentimento que ele tem que superar com a sua coragem, e quando isso acontece, aparece uma nova carta azul para ele, e o Growmon evolui pela Matrix Evolução no War Growmon. Então juntos, literalmente sentindo cada golpe, eles superam tudo aquilo, evoluem como personagem e derrotam o Mihiramon. E o que eles não sabiam é que aquilo era só o início. Afinal, o arco dos Deva tinha começado. Um dia que eles estavam apenas brincando por aí, a Sandiramon acaba aparecendo no subterrâneo. E aí o uso das cartas para incrementar os golpes dos Digimons começam a ser algo ainda mais útil para eles. Afinal, só assim eles conseguem derrotá-la. E ela acaba revelando a origem deles, que ao total eles são 12 e que servem a deuses do Digimundo. E depois aparece o Sinduramon, que estava absorvendo energia para ganhar mais poder. Porém, eles conseguem derrotá-lo antes que ele chegue numa central hidrelétrica. No outro dia, então, o Lee acaba ganhando uma carta e ao colocá-la em seu Digivice, ela se transforma naquela carta azul, começando a investigar da onde ela veio. E quando estava buscando mais informação, o Impimon acaba aparecendo e também o seu próprio pai. E por isso eles acabam fugindo. E aí do nada, do céu, aparece dois novos Devas, Pagiramon e Vagiramon. Então a Renamon e o Gargomon começam a lutar contra eles, porém eles são muito poderosos. Então, sem muito mais escolha, o Lee
acaba decidindo usar a sua carta azul. Só que ela não funciona. Até que o pequenino Kulumon usa uma luz que foi capaz de evoluir o Gargumon para Rapidmon, que foi poderoso o suficiente para conseguir derrotar a Pagiramon, porém o Vagiramon acabou fugindo. Voltando então para casa mais tarde, o Lee decide revelar para o seu pai a verdade sobre os Digimons. Só que ele que acaba se surpreendendo quando seu pai revela que foi ele que criou os Digimons. Ele fazia parte daquele grupo de cientistas dos anos 80. Explica que por falta de verba eles acabaram desistindo do projeto, mas de alguma forma os Digimons acabaram chegando ao mundo humano. Enquanto isso, o Vagiramon, que tinha fugido, acaba se encontrando com a Hinamon e com a Ruki. E ele começa a tentar fazer a cabeça da Hinamon, que vai junto com ele, dizendo que ela tinha que parar de servir aos humanos, que aquilo não era sua verdadeira essência. Só que o Kulamon acaba aparecendo ali e o Vagiramon acaba ameaçando ele. E por isso os outros o atacam para protegê-lo. Só que nem o Growmon e o Gargomon conseguem derrotá-lo, acabando para a própria Kyubimon enfrentá-lo. Então a Ruki, tentando ajudá-la com as cartas, acaba encontrando a carta azul, fazendo ela finalmente evoluir para Taomon, que, meu Deus, ela é muito irada e acaba com o Vagiramon com certa facilidade. E depois disso, Indaramon acaba aparecendo, e dessa vez quem quer derrotá-lo é o Impimon, e ele quase chega a morrer, se não fosse pelos outros que chegaram em sua forma campeão, mas só que mesmo assim eles também foram derrotados. Só que aí do nada ele começa a brilhar e simplesmente desaparece. Isso porque a Hypnus estava executando seu novo programa. Inclusive o próprio Janyo foi convidado pela Hypnus e lá ele se encontra com os seus velhos amigos, para que assim juntos encontrassem uma maneira de parar os ataques dos Devas. Só que o programa não estava funcionando muito bem porque o Indaramon acabou voltando, e nem o exército e nem os Digimons estavam sendo capazes de fazer frente a ele, usando todas as cartas e estratégias possíveis, até que o Hirokatsu aparece e pede para o Takato usar a carta que ele tinha desenhado, porque ele acreditava que se o Gyumon nasceu do desenho do Takato, aquela carta azul desenhada também poderia funcionar. E com o poder da amizade e da esperança, ela realmente funciona, revolucionando mais uma vez o Argromon, que finalmente consegue derrotar o Indaramon. Depois disso, conhecemos a Juri Katou, uma garota muito animada que diz não ligar para esses joguinhos de carta bobos para criança, mas na verdade ela tem a sua própria coleção e o seu maior sonho é se tornar uma Tamer. Inclusive, ela fica tentando ser amiga do Kulamon com a esperança de que ele vire seu companheiro. E é aí que acaba aparecendo o Kumbiramon na sua frente. Então, para protegê-la, acaba aparecendo o Leomon. E ela fica completamente alucinada, fazendo de tudo para que ele se torne o seu companheiro, só que ele não queria que ela fosse sua Tamer. E depois de derrotar o Kumbiramon, ele vai embora e a Juri fica completamente devastada. E aí então apareceria Vikaralamon, que era gigantesco e estava causando um grande estrago em toda a cidade. Realmente a situação era um completo caos. E nessa situação, para proteger as suas famílias, seus amigos e toda a cidade, os três Tamers conseguem ao mesmo tempo a sua carta azul, evolucionando para o nível perfeito. Só que enquanto isso, na Hypnus, eles acabam ativando o seu programa Shagai, que acaba dando tudo errado. Ele sai do controle, criando uma enorme ruptura no céu, e a própria organização acaba explodindo. Nisso, os nossos heróis estavam sendo derrotados, mas graças ao Takato, eles têm força suficiente para derrotar o Vikaralamon. Só que logo depois, um garoto estranho que vem perseguindo eles há um bom tempo, acaba revelando ser, na verdade, o Makuramon, que também era um Devil e seu objetivo era capturar o Kulamon. Afinal, assim como o Takato já desconfiava, o Kulamon era a chave para a digievolução. Então o Leomon tenta impedir o macaco, porém ele não consegue. E aí o Janyo acaba dando para a Juri o seu próprio Digivice, que usa para salvar o Leomon e ser a sua Tamer. E o Makuramon acaba fugindo para o mundo digital junto com o Kulomon. E assim os Tamers decidem que eles devem ir para o mundo digital para salvá-lo. Eles acabam encontrando um portal e cada um se despede
despede da sua família da sua maneira, e então se preparam para a sua grande aventura. E até mesmo a Juri agora junto com o Leomon acabam se juntando a eles. E até o Yamaki acaba aparecendo e percebe que aqueles garotos são a esperança de tudo, dando um dispositivo de comunicação para eles. E assim, a aventura no mundo digital começa, o que não seria nada fácil. Afinal, eles perdem várias coisas na viagem, percebem que seus dispositivos eletrônicos não funcionam, e aquilo é basicamente um mundo selvagem, onde o mais forte sobrevive e a natureza dos Digimons é simplesmente batalhar. E ainda por cima tem os feixes de luz que teletransporta quem é tocado por ele. E quando eles estavam fugindo de um deles, Kenta, Hirokatsu e Haruki acabam sendo separados do resto do grupo, chegando em um lugar com um vento extremamente forte e conhecendo Digimon e Babamon, dois velhinhos que acabam dando abrigo para eles durante a noite. E no dia seguinte eles acabam criando uma pipa para usar o vento e sair dali. Enquanto isso, o Impimon acaba se encontrando com o Katuramon, que era um Deva, e ele acaba oferecendo um grande poder para o Impimon caso ele obedeça às vontades dos Devas. E aí que a gente conhece sua história e por que ele odeia os humanos. Ele na verdade era para pertencer a duas crianças, dois irmãos, só que eles brigavam para tudo e qualquer coisa que eles ganhassem, e isso acabou traumatizando o Impimon. Por fim, ele acaba aceitando a proposta do Katuramon, que o dá um grande poder, evoluindo para Beelzemon, só que em troca ele teria que acabar com todos os Tamers. Enquanto isso, a Hulk e os meninos acabam ficando perdidos na Terra das Máquinas, e lá eles são atacados por um Megadramon, e eles jamais conseguiriam derrotá-lo se não fosse pela aparição de Ryo Akiyama junto com o seu Cyberdramon. Este era um Tamer lendário, mestre no jogo das cartas, que estava perdido ali no mundo digital há mais de 10 meses. E por isso ele era muito experiente e muito forte, o que causou um certo incômodo na Hulk, que não gostou nada dele. E por isso ela decide se separar do grupo e seguir sozinha. Isso para logo depois os dois grupos se encontrarem novamente. E o Takato acaba conhecendo o Ryu, perguntando para ele se ele saberia onde estaria o Kulomon. E apesar de ele não fazer ideia, o pequenino não estava mais com os Devas e estava procurando seus amigos, cantando todo feliz, acompanhado de uns seres misteriosos. Por onde ele passa, ele acaba deixando uma trilha de uma energia misteriosa que faz com que os Digimons que interagem com ela acabam evoluindo. Voltando às crianças, elas encontram uma escada que os levam até aquela dimensão de volta, e lá eles se deparam com o Makuramon, agora junto com o Majiramon. Este que era muito poderoso, e o Ryu teve que mostrar o porquê ele é conhecido por ser tão forte. Usando uma carta especial, o seu Cyberdramon consegue derrotá-lo. Porém, ele acaba ficando um pouco descontrolado e o Ryu tem que se separar do grupo, indo desejando sorte para eles encontrarem o Kulomon. E nesse meio tempo, a Hulk acaba se encontrando com ele. Voltando para o lugar onde chegaram, o grupo está todo reunido novamente. Mas aí acaba aparecendo o Beelzemon, e eles descobrem que ele na verdade é o Impimon, e que agora sua missão é acabar com todos eles. Só que antes da batalha começar, a Hypnos acaba ativando o programa Shagai novamente, o que causa uma terrível tempestade no Digimundo. A Talmon protege todo mundo, só que o Katuramon, que também estava por lá, ataca o campo de força, conseguindo capturar mais uma vez o Kulomon e fazendo com que o Takato, o Lee e o Teiromon entrem naquela luz e sejam mandados para outro lugar. E eles acabam presos dentro de uma caverna onde a única saída era pela água. E aí o Lee entende que a água só molha e não o deixa respirar, porque essa é a maneira mais lógica de pensar. Porém, como estão no Digimundo, essa realidade pode ser alterada, conseguindo assim escapar nadando. E ainda mais, lá embaixo eles acabam encontrando uma biblioteca e um dos mais importantes integrantes do bando selvagem, que são os criadores dos Digimons, o Shibumi. E ele explica diversas coisas muito importantes, como a ideia da criação dos Digimons partiu na verdade de um dos filhos do grupo. Por isso eles têm mais proximidade com as crianças e só elas podem fazê-los alcançar o seu verdadeiro poder, que aqueles seres brilhantes se chamam Diginomos, uma espécie que veio antes dos Digimons e são encarregados de coletar os dados para a criação de novos Digimons. Afinal,
afinal todos os Digimons são um conglomerado de dados. Como por exemplo, o desenho do Takato serviu como base para juntar os dados e criar o Guilmon. Isso vai desencadear um grande dilema para o Takato, que não sabe se o Guilmon realmente gosta dele pela sua convivência ou porque ele criou ele desse jeito. E o Shibumi ainda levanta a questão: o que realmente é a vida? Afinal, os humanos também podem ser traduzidos para apenas um conjunto de dados. Inclusive, quando eles chegaram ali no Digimundo, eles caíram de uma altura gigantesca e nada aconteceu com eles, porque nesse mundo eles também são apenas um conjunto de dados. Isso é muito incrível, porque é uma questão muito interessante dentro de um desenho infantil. Outra coisa é que também foi ele que criou as cartas azuis para conseguir burlar o sistema do Digimundo, porque os Digimons acabaram se separando dos seus criadores, inclusive criando os seus próprios deuses, que são as 4 bestas sagradas. Explica também que os Digivices são conhecidos como Di-Ark, uma analogia a baús, caixas e a própria Arca de Noé. Inclusive, ele criou um Digivice gigantesco chamado a Arca com mais ou menos esse propósito, e é com ela que os meninos acabam saindo dali. Porém, a sua viagem causou uma anomalia no mundo humano, fazendo a irmã mais nova do Lee, a Sho, ir para o Digimundo. E chegando lá, ela se encontra com a Antilamon, que é um Deva. Porém, por algum motivo, ela ajuda a Sho, que estava atrás do Teriormon. E elas até se divertem muito até se encontrar com uma Kuramon, que quer sequestrar a garota, porém a Antilamon não ia deixar isso acontecer, fazendo a Sho ganhar um Di-Ark, e pela sua traição a Antilamon perde os seus poderes, voltando à sua forma iniciante como Lopimon. E agora a Sho se junta na aventura também como uma Tamer. Então eles descobrem que o Kulomon está no centro daquele mundo, porém para chegar lá eles teriam que lutar contra as 4 bestas sagradas. E além de tudo, o Beelzemon também estava na cola deles. Eles tentam lembrar dele, da sua verdadeira essência como o Impimon, trazendo as memórias que eles viveram, mas nada adianta. E Beelzemon é tão poderoso que consegue derrotar todos com muita facilidade. E aí, quando ele estava a ponto de matar a Kyubimon, o Leomon intervém e acaba tomando um contragolpe que atravessa o seu corpo. E como já é de costume em todos os Digimons, o Leomon acaba morrendo. E a Yuri fica simplesmente devastada. E o Takato fica tão furioso com aquilo que todo o seu sentimento de ódio faz com que o Growlmon evolua para Megdramon, que é seu nível Mega na linha evolutiva Vírus. E nisso ele acaba quebrando o seu Di-Ark. E esse ser cheio de ódio consegue fazer frente com Beelzemon, só que quando ele estava a ponto de perder a batalha, ele mata uma Kuramon para conseguir absorver as suas informações e assim ter poder suficiente para derrotar o Megdramon. E aí o Takato fica completamente arrependido, não só por ter evoluído ele para sua forma Vírus, mas também por ter duvidado da sua existência. Ele finalmente percebe que mesmo que ele seja um conjunto de dados, ele é uma forma de vida singular. E reconhece que ele também é um conjunto de dados criados pelo universo. E ao acertar que os dois são feitos da mesma coisa, ele desbloqueia um poder gigantesco, onde ele junto com o Guilmon se unem para criar uma nova evolução. E este é o poderosíssimo Dukemon. E a batalha entre os dois começa a destruir tudo por ali. E o Katuramon também aparece para atrapalhar ainda mais. Só que o Dukemon o derrota com facilidade, mas o Beelzemon é muito espertinho e absorve as informações dele. Então depois de uma dura batalha, o Dukemon ganha vantagem e quando ele estava prestes a derrotá-lo finalmente, a Yuri intervém falando para ele não fazer isso, que ela está cansada de ver tantas mortes. E o Beelzemon fica chocado porque depois de tudo ela ainda tem piedade dele. Assim ele relembra tudo que ele já fez de ruim para os outros para conseguir saciar a sua fome de poder. E mesmo assim, depois disso, ele vai embora. E agora a equipe tem que ir atrás do Zukiamon, a primeira besta sagrada guardiã do sul. E para isso eles precisariam do Lupimon. Só que o Lee acaba entrando em conflito com a sua irmã porque ele não quer que ela entre em perigo, tratando ela de uma forma bem cruel. E quando eles finalmente chegam onde a Fênix está, eles tentam apenas conversar, mas não dá certo. A batalha se inicia e o Rapidmon fica péssimo porque ele já está
estava ferido da última batalha, e depois de quase perder o seu companheiro Terriermon, ele percebe que ele estava agindo sob muito estresse, e isso não levaria a lugar nenhum. Ao contrário, ele estava quase perdendo seu companheiro, e quando ele finalmente percebe isso, ele é capaz de fazer a sua fusão com Gargomon, evoluindo para Mega Gargomon, e usando seus poderosos mísseis, eles derrotam o Zukialmon. Bom, na verdade não, porque ele acaba reaparecendo. Mas Fênix, né? A gente devia esperar isso. Mas só que antes da batalha começar, acaba aparecendo o Kingongmon, o Guardião do Oeste, que para aquela batalha, porque agora um inimigo muito mais forte está ameaçando tanto a vida dos Digimons quanto dos humanos, e ambos deviam se juntar para lutar contra ele. E este era o D-Reaper, um ceifador digital que originalmente era um programa de computador cuja função era deletar todo tipo de inteligência artificial inferior. Mas por conta do excesso de evoluções no Digimundo, ele passou a acreditar que os Digimons eram um excesso de dados e deveriam ser deletados. E agora ele estava poderoso demais. Quem explica tudo isso é a consciência do Shibumi, que acaba finalmente acordando no mundo real no hospital em que ele estava. E o Ryu acaba se encontrando com o Shuagumon, a Guardiã do Norte, e também com o Bairumon, o Guardião do Oeste, que já estava bem ferido por conta da batalha com aquele inimigo. E seguindo então esse poder, ele acaba se encontrando com os outros perto do núcleo. E agora eles precisavam resgatar o Kulomon, mas era muito perigoso. Essas bolhas vermelhas que vêm do D-Reaper simplesmente destruíam tudo que ela tocava. Mas a Hulk com a Renamon acabam se arriscando, encontrando o pequeno Kulomon e se perguntando se ela poderia mudar o futuro. E a Renamon diz que mesmo que não podemos mudar o nosso passado, podemos agir em nosso presente para assim conseguir mudar o futuro. E essa conversa dá motivação suficiente para as duas conseguirem se juntar e criar a Sakuyamon, que tem a animação de evolução mais linda de todo o desenho. E assim ela começa a tentar deter todo aquele poder, mas não adianta muito. Eles precisam de muito mais para enfrentar o D-Reaper. Dessa forma, o Kulomon, junto com os Diginomos, unem os seus poderes para evoluir todos os Digimons ali em seu nível Mega. Enquanto eles lutavam ali no Digimundo, os Tamers deveriam voltar para o mundo real para também protegê-lo, recebendo uma mensagem que o Bando Selvagem conseguiu criar uma arca nova que poderia resgatá-los. Então, voltando para o lugar onde eles começaram a sua jornada, a Hulk com o Renamon acaba se reencontrando com o Beelzemon, que tinha voltado à sua forma de Impimon e estava completamente arrependido de tudo que ele fez. Então a arca finalmente chega, e depois de muito perrengue para todo mundo conseguir entrar nela, e depois tinha acabado o seu poder, mas por fim tudo acaba dando certo e todos conseguem voltar finalmente para o mundo humano. E é uma cena extremamente emocionante e linda, eles se reencontrando com seus pais, menos a Yuri, porque ninguém foi por ela. Então Takato acaba acompanhando ela até onde o seu pai estaria, e é uma cena extremamente triste, porque ele tem sentimentos por ela, mas não pode fazer nada. Ele sente culpa pelo que aconteceu com Leomon, e nada que ele faça agora pode melhorar a situação. E a Yuri estava muito estranha, com um olhar vazio, e quando ela se encontra com seu pai, ele é extremamente grosso com ela, a levando dali junto com o Kulomon. E existe um momento de calmaria ali, onde os personagens interagem com a sua família, mas foi por muito pouco tempo, porque o D-Reaper já estava invadindo o mundo real. Toda a cidade foi evacuada e o exército se armou para lutar contra o inimigo. Só que, como esperado, as suas armas não faziam efeito nenhum nele. A única esperança mesmo eram os Tamers. Porém, eles não tinham poder suficiente, porque agora no mundo humano eles não eram mais dados, e assim eles não podiam mais se fundir para criar o nível Mega. E enquanto isso, o Impimon decide ir atrás dos seus antigos companheiros, e descobre que eles tinham mudado de casa, mas tinham deixado uma mensagem para ele. Depois de conseguir saber o que estava escrito ali, ele se reencontra novamente com eles, que se desculpam por eles terem sido tão egoístas no passado, que eles gostam muito dele e que eles não vão mais brigar por causa
disso. Inclusive, todos os seus brinquedos agora são compartilhados sem problema nenhum. E o Impimon, pela primeira vez, se sente querido e em paz. Só que logo ele vê pela televisão que seus amigos estavam lutando e ele precisava ir até lá. E antes dele partir, ele acaba ganhando uma arminha de brinquedo e um terno beijo no rosto. E isso dá motivação suficiente para ele evoluir no seu nível mais extremo. Beelzemon modo explosivo, que é o seu nível super mega, conseguindo assim salvar os seus amigos das formas que o de Weeper estavam atacando. Mas só ele não seria o suficiente. E é aí que a gente acaba conhecendo uma nova Tamer, a Alice. E o seu Digimon, o Dobermon, foi enviado diretamente pelos deuses para ser um sacrifício que possibilitaria a digievolução de Matrix dentro do mundo humano. E assim, os três protagonistas pensam tudo o que eles viveram, evoluíram e o que fizeram eles chegarem até ali. E assim, os três acabam se unindo, chegando na sua forma final. Enquanto isso, Yamaki acaba pedindo para o bando selvagem desenvolver um projeto da Arca que pudesse ajudar os garotos nessa batalha. Mas enfim, quando eles conseguem entrar no D-Reaper, o Takato se encontra com a Yuri e percebe que não é mais ela ali. Ela tinha sido dominada pelo D-Reaper e agora também queria acabar com a humanidade. Depois de tudo que ela tinha sofrido, a sua mente estava muito debilitada, e isso fez dela o receptáculo perfeito para o D-Reaper. A sua verdadeira forma, na verdade, estava presa lá dentro, revivendo as suas piores memórias. E o Impimon, com a ajuda do Kulomon, decide se redimir e ir atrás dela para salvá-la. E eles acabam encontrando. Kulomon consegue entrelar, porém todo o ódio que ela sente acaba prendendo o Beelzemon. Ela está presa dentro desses sentimentos ruins, alimentando o D-Reaper com cada vez mais poder. Enquanto isso, lá fora, o seu pai está completamente arrependido por ter sido tão duro com ela durante todos esses anos, usando o seu caminhão para tentar fazer algum dano no D-Reaper, mas claro que aquilo não iria funcionar. Ele inclusive tenta escanear o rosto dele, mas não consegue reconhecê-lo, porque agora ele está arrependido e não é mais aquela pessoa que está dentro da memória da Yuri. E os seus sentimentos criam um gigantesco monstro muito poderoso. A sorte é que os adultos finalmente conseguiram acabar de criar a nova Arca, que ajuda as crianças a superar o D-Reaper por enquanto. Pelo menos os gritos desesperados do seu pai e dos seus amigos chegam até a Yuri, e ela começa a recuperar um pouco da sua consciência. E assim o Beelzemon continuava tentando quebrar aquela barreira para salvá-la. Só que nada parecia suficiente, ele perdeu sua arma e nada adiantava. Até que a informação do Leomon que estava dentro dele se manifesta, criando um grande poder que consegue quebrar aquela barreira. Mas seria por um tempo muito limitado. E a Yuri ficou muito chocada ao vê-lo e simplesmente não teve reação na hora. Ela não estava preparada para aquilo, infelizmente deixando essa oportunidade passar. Mas os esforços do Beelzemon não seriam em vão, porque agora a Yuri finalmente estava consciente e queria sair dali. Mas o D-Reaper tinha absorvido tanta informação que ele chegou na sua forma final e não tinha nada que eles poderiam fazer, então eles ficam uma semana refugiados, enquanto o Shibumi, que tinha conseguido mais informações dos dados do D-Reaper, consegue desenvolver uma carta vermelha especial. E reforçando seus Digimons com ela, eles conseguiriam entrar dentro do inimigo. E lá dentro a Yuri está em um conflito emocional, onde ela acha que é culpada por tudo que aconteceu. Mas depois de pensar muito em tudo isso, e com o apoio do Kulomon que não saiu do lado dela, finalmente percebe que ela é capaz de mudar o seu próprio destino, ganhando poder para conseguir se libertar dali. Porém o D-Reaper usa todo o seu poder para contra-atacá-los, conseguindo deter a Arca, mas ela, em seu último sacrifício, acaba doando toda a sua informação para fazer com que o Dukemon consiga evoluir para sua forma final, com asas e muito brilho no seu Crimson Mode, conseguindo fazer frente ao D-Reaper, mas ainda era uma luta muito difícil. E aí que entra a jogada final de como eles vão conseguir vencê-lo. E eu gosto muito porque não é apenas pelo poder do amor ou algo assim, mas sim como uma boa ciência ficcional, né, claro. Yamaki tinha instalado
as informações do programa Shagai dentro do Terriermon para que ele pudesse, usando o seu ataque de tornado dentro da intersecção entre o mundo real e o mundo humano, afetando o espaço e o tempo para assim criar um vórtice que seria capaz de voltar o tempo de todo o mundo digital à sua origem, salvando a Juri e todo mundo que estava ali e conseguindo finalmente derrotar o D-Reaper. Porém, a consequência disso é que todos os Digimons voltariam para o seu estado original e eles precisariam voltar para o Digimundo, senão eles desapareceriam no mundo real. Inclusive, a porta que liga esses dois mundos seria fechada no processo. E assim, depois de muita reconciliação e uma despedida cheia de emoções, chega ao final essa maravilhosa série.